E aí, pessoal, começando mais uma aula de HTML e hoje a gente vai falar sobre HTML5, que é a última versão dessa linguagem que a gente utiliza para construir estruturas de páginas web. E como é que eu identifico uma página HTML5, pessoal, um documento HTML5? Basicamente é por meio dessa primeira declaração aqui, exclamação doctype HTML. Não precisa de fechamento, tá? Essa declaração diz para mim que esse documento é um documento HTML5, ou seja, ele pode fazer uso dos elementos mais recentes da HTML, das tags mais recentes. No mais, a gente tem aqui a estrutura básica de um documento HTML. A tag HTML, o head e o body. E hoje a gente vai focar nos elementos semânticos do HTML5. O que são esses elementos semânticos? Nós conhecemos aqui no código HTML, por exemplo, isso aqui é o código que a gente fez na última aula. E a gente fez aqui um site para concursos, né, com um nav, só para exemplificar aqui o que seria um menu. Né? A gente vai excluir isso aqui, a gente vai fazer um menuzinho bacana hoje. Então o nav, a gente tem aqui o main. E, por exemplo, antigamente era muito utilizado, ainda pode ser utilizado, depende do contexto. Mas antes do HTML5, ele era utilizado praticamente tudo que envolvia agrupar elementos. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui nesse trecho, onde está aqui falando sobre o concurso da Polícia Federal, é o que a gente está vendo aqui, ó. Concurso da Polícia Federal, a imagem, um título e uma descrição. Que é a imagem, um título e uma descrição. Um parágrafo. A gente utilizou o article, né, que já é um elemento HTML5. Mas você pode, se quiser, não tem problema nenhum, utilizar uma div, não vai mudar nada. A única coisa que saiu aqui foi aquela lista que eu excluí lá em cima do menu. Mas com relação à imagem, ao título e ao parágrafo, está tudo do mesmo jeito. Então, nessas situações onde você deseja agrupar, criar elementos, você pode utilizar o div. Só que a grande questão da div é que a gente olhando para ela, a gente não consegue identificar do que se trata, qual que é o tipo de conteúdo que tem dentro dela. Você tem que analisar o conteúdo em si para saber o que essa div está envolvendo, entenderam? E por que eu preciso agrupar? É comum a gente querer agrupar as coisas por uma questão de organização, de estilização também. Então, por exemplo, se eu quiser aplicar uma borda, né? Aplicando um estilo CSS aqui dentro mesmo do meu documento HTML. Aqui dentro da tag de abertura, você pode dar um espaço e você tem vários atributos. Um atributo que permite a gente aplicar estilo é o atributo style. Então você dá Enter, ele já coloca o igual, ou seja, uma atribuição, e o valor entre aspas. E aqui dentro das aspas você vai colocar o atributo que você deseja implantar. Então eu quero colocar uma borda, por exemplo. Border de 1 pixel, sólida, cinza, gray, ponto e vírgula. Salvei. Ok, eu tenho agora uma borda envolvendo aqui a logo, a imagem, né, as informações do concurso da Polícia Federal, uma forma de você organizar. E aí você pode colocar mais coisas, como o padding, que é um espaçamento interno. A gente vai falar sobre CSS em aulas posteriores. Então eu quero dar um padding de 10 pixels. A gente tem agora um espaçamento interno
dentro da div de 10 pixels, de todos os lados, em cima, na lateral esquerda, embaixo e direita. Entendido? Então, a div ela é muito utilizada nessas questões, para a gente agrupar conteúdo. Só que o aspecto negativo da div é que ela, por si só, como eu falei, não passa significado nenhum. E aí entram os elementos semânticos da HTML5. Esses elementos, quando a gente olha, a gente consegue identificar qual o tipo de conteúdo que tem ali dentro. Por exemplo, o header. O header a gente utiliza para definir cabeçalho. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse definir um cabeçalho para minha página, aqui dentro do body, né, onde eu coloco o conteúdo, que é visível na página, eu só tenho o nav, que é o menu de navegação, e o main, que é o conteúdo principal. Mas eu não tenho um cabeçalho. Vamos fazer um cabeçalho? Vamos utilizar aqui, ó. Você poderia fazer com a div? Poderia, mas é mais interessante fazer utilizando um elemento semântico, como por exemplo o header. Então ele vai agrupar alguns elementos, mas eu sei que aqui está dizendo respeito ao meu cabeçalho, header, ok? Não é head, head faz parte aqui do HTML, mas são as informações acerca do documento. Header, que é o elemento semântico da HTML5, para cabeçalho. Então, header. E aqui dentro eu vou colocar informações de cabeçalho, de topo, né? O que eu tenho normalmente no topo da página? A gente vê muito nome, né? O nome da empresa, da instituição, e uma logo, às vezes ícones para redes sociais, etc. Mas vamos colocar o básico. Então, eu vou colocar aqui só um H1, um cabeçalho normal mesmo. Então, aqui a gente está criando um site de concursos, vamos colocar aqui concursos. Vamos colocar aqui sucesso concursos. Se você pensar num nome melhor aí, deixa no comentário aí, fala para mim. Então, ó, aqui eu já tenho um cabeçalho. Quando eu olhar, eu sei que isso aqui é um cabeçalho. Toda a informação que vai estar aqui dentro vai estar dizendo respeito ao meu cabeçalho. Então, sucesso concursos. E aí eu posso até colocar um estilo aqui também, ó, dentro do header, né? Na tag de abertura, você dá um espaço. A gente vai no atributo style e podemos colocar aqui, por exemplo, um alinhamento, text align center, centralizou. Aqui o atributo é text align, alinhar texto, 2 pontos, onde? No centro, ponto e vírgula, porque fechou a linha. Quer colocar mais alguma coisa? Uma cor de fundo? Background color. Vamos colocar aqui tem um azul que eu não lembro o nome. Mas vamos colocar aqui esse golden aqui. Pronto. Então eu tenho aqui já o que seria o topo. Lembrando que aqui é uma aula de HTML, então o foco não é o CSS, mas eu tenho aqui o que seria o topo da página. Ok? Header para definir cabeçalho. Outro elemento é nav para definir menu de navegação. Então aqui, ó, eu já tenho o meu nav que define o meu menu de navegação, que é esse aqui, ó, concursos PF. Por enquanto aqui eu só tenho esse link para o concurso da Polícia Federal. Como é que eu poderia fazer o meu menu? Quando eu coloco o elemento nav, eu já estou dizendo que aqui vai ser o principal menu de navegação da minha página. Existem páginas com vários menus, menu no topo, aquele menu principal, e
existem menus lá no rodapé também, em outros locais. Só que o menu principal de navegação a gente vai ter que colocar dentro do Nav, ok? Outros menus você pode utilizar outra tag, uma div talvez, mas o principal menu de navegação a gente utiliza o Nav. E aí eu vou criar aqui uma lista, como a gente aprendeu na última aula, uma lista não ordenada. Como é que a gente cria? Com o L. Dentro do L, eu vou colocar os itens da lista, né? Aqui vão ser os meus elementos que eu vou ter na minha lista. E aí eu vou colocar esse link, ó. Esse link que eu criei vai ficar dentro do elemento LI, entre a tag de abertura e de fechamento. Então eu vou salvar. Então a estrutura é essa, ó. Deixa eu apagar essa linha. Então eu tenho um nav aqui, e eu tenho o meu UL, a lista não ordenada, e eu tenho um item da lista que é um link. Tá vendo aqui? O texto do link é concurso PF, e esse link ele me direciona para uma outra página que eu tenho, que é pf.html. E aí você pode criar outros itens da lista. Só copia a linha toda aí, ó. Ctrl V, e você pode criar o seu menu. Então, por exemplo, concurso TJRO que está saindo aí, concurso bombeiros, que abriu o concurso dos bombeiros aqui no Tocantins. Então tá aí. Então eu teria aqui o meu menu, como vocês podem observar, ó, o meu menu com 3 links, né? Ok? E aí a estilização, como eu falei, é para a aula de CSS. Então, nav para definir o principal menu de navegação. O main a gente já utilizou na aula passada. Então, o main a gente coloca dentro do main o principal conteúdo da nossa página, do nosso site. Então, quando a gente utiliza o main, a gente está dizendo que o conteúdo que tem dentro dessa tag é o conteúdo principal da página. Entendido? Temos também o section. Nessas situações aqui, ó, o section é para a gente criar seções. Ok? Então, eu tenho aqui o section, uma div, né? Só que essa div, ela está servindo para agrupar aqui as informações relacionadas ao concurso da Polícia Federal. A gente está vendo aqui através dessa linha. Só que a div, como eu falei, ela não diz nada. Então, a gente pode utilizar um elemento semântico, como um section, porque aqui a gente está dizendo que aqui se trata de uma seção. Uma seção do meu conteúdo principal, por exemplo. Entendido? Então, efeitos visuais, a gente não tem nenhuma alteração. E aí, então aqui, ó, o article. Article é outro elemento também que a gente pode utilizar para definir um artigo no documento. Especifica, agora tem algumas características. Ele especifica um conteúdo independente, faz sentido por si só. Ou seja, o artigo, quando a gente olha, a gente já tem tudo ali, todas as informações que a gente precisa para entender a mensagem a ser passada. Então ele é autossuficiente, digamos assim. A seção, ela pode se confundir com artigo. Só que ela define aqui, ó, seções de um documento, de um capítulo, de cabeçalhos e etc. Vai ficar ao seu critério a forma de organizar o seu documento, mas você pode utilizar aqui também. Aqui poderia ser, ó, sem problema nenhum, um artigo sobre o concurso da Polícia Federal. Você pode definir um artigo aqui, um article. Ou então, deixa aqui seção mesmo, né? A gente dando a entender que aqui é uma seção de meu conteúdo principal. Ele vai ter várias seções com informações de vários concursos. Quando a pessoa clicar,
ela vai para outra página. Eu criei aqui outro arquivo, ó, concurso da Polícia Federal. Eu criei aqui outra página, ó, PF. E aqui dentro, ó, nessa outra página, eu poderia, sem problema nenhum, definir aqui um artigo sobre o concurso da Polícia Federal. E aí eu coloco lá dentro o cabeçalho do concurso, né, o nome, a chamada para o concurso, e embaixo um parágrafo com um texto com informações do concurso. Entendido? Um texto com informações do concurso, a imagem, um arquivo um link para o edital, né, para a página da banca organizadora. Então você poderia fazer dentro do article aqui, que é um artigo. Entendido? Aí a gente tem o header, a gente já viu, o main, section, nave para definir o principal menu de navegação. E temos outros também, como por exemplo aqui, antes de falar da figura, vou falar aqui do rodapé, o footer. Então, ó, abaixo do main, antes do final do body, normalmente a gente tem ali o rodapé. O rodapé é definido como a tag footer. E aqui dentro você pode colocar o seu nome, né, o nome da empresa. E aí normalmente tem aquele ícone lá de copyright, todos os direitos reservados, né? Então, fica a seu critério como que você vai querer aí o seu rodapé. Fica a seu critério. Então, a gente tem aqui o que seria o rodapé. Outro elemento, o figure. Ó, esse elemento, pessoal, ele serve para a gente definir imagens, colocar fotos no documento. O arquivo, a tag que a gente utiliza para inserir imagens é o IMG, como a gente tem aqui, ó. IMG, o atributo SRC, definindo onde está essa imagem, dentro do meu diretório, e o Alt, que é um texto alternativo a ser exibido no caso da imagem não ser carregada. Então, isso aqui é uma questão de acessibilidade. Muito importante definir esse elemento. E o figure, ele trabalha em conjunto com esse elemento. Figure, vou pegar aqui o IMG e colocar dentro dessa tag. Por que se só o IMG por si só funciona, por que utilizar uma outra tag? E essa tag ela agrega alguns elementos adicionais. Então vamos lá. Então a gente vai ver aqui que efeito prático não mudou nada. A gente tem aqui a imagem normal. Só que a gente consegue definir algumas coisas a mais. Aqui, ó, como por exemplo o Fig Caption, que é uma legenda para a imagem. Então, ó, Fig, aqui dentro, logo abaixo da imagem, a gente pode definir o Fig Caption. Então, vou abrir aqui, Fig Caption, e vou fechar também essa tag, Fig Caption. E aqui dentro eu vou colocar a legenda da imagem, logo da Polícia Federal. Entenderam? Então, ó, figure, a imagem em si, e abaixo da imagem o Fig Caption, que é a legenda. Então, ó, vocês vão observar que agora eu tenho uma legenda para a imagem. Por fim, um último elemento que eu vou ensinar para vocês aqui na aula de hoje é o Details. Vamos lá. O Detail, ó, a gente utiliza quando a gente quer definir um conteúdo, especificar um conteúdo, mas a gente não quer exibir ele na totalidade, você quer exibir ali só uma introdução. A gente vê muito nas páginas com
com aquele link, aquele botão para visualizar mais, ver tudo, né? Então, é o que a gente pode fazer aqui com Details também. Então, por exemplo, se eu quero... aqui vamos lá no concurso da Polícia Federal, aqui, por exemplo, ó, nesse artigo. Eu posso aqui colocar um Details. E dentro do Details eu vou colocar o Summary, que é o sumário, né? E aí eu defino aqui no sumário a parte visível, né? Aqui, ó, parte visível do conteúdo. E abaixo do sumário eu vou definir um parágrafo, que é a parte texto não texto oculto. Texto oculto. Entenderam? Então vamos ver o resultado disso aqui? Vou atualizar, vou lá para a página do concurso da Polícia Federal. Tá aqui. Concurso Polícia Federal, é o que está no H1. E aí dentro do Details eu tenho aqui, ó, parte visível do conteúdo, é o que está no sumário. Quando eu clico, ele mostra o restante do conteúdo a ser exibido, entenderam? Então, ó, a gente utiliza o Details nessas situações. Quando a gente quer exibir um texto, mas não ele na sua totalidade. Então, a gente exibe um sumário, uma pequena parte visível, é o que vai estar dentro do sumário, e o restante do texto a gente coloca dentro do parágrafo que vem logo a seguir. E nessa parte adicional, você pode colocar outras coisas também, imagens, links e etc. Entendido? Qualquer dúvida, deixe um comentário aí, que a gente está aqui para ajudá-los a aprender. E se cuidem, a gente se vê.